Pessoal, será que o dinizismo empolgou no time do Vasco? Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que a mídia está falando dessa vitória do time do Vasco por 3-0 para cima do Fortaleza. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando? Então assiste esse vídeo até o final. Olha aí, ó. Praticar o dinizismo. Você gostou do seu Vasco? O que é que você acha? Gente, deixa eu Que falar uma você coisa. acha? Isso é a vacina é aqui, tá? Ah, é? É, só pra avisar pra vocês. Tem Tá isso? bom? Tem, claro que tem. Aqui é exame de sangue. Ah, é? Ou- Ah, é? É. Porque quando eu era criança eu levava no glúteo. Eu acho que Ai, meu Deus. teve transfusão no vídeo também de Ah, sangue. pode dizer. Aí é aí mesmo. Teve Aí é transfusão. mesmo. Ô, Pedrosa, eu não tava vendo meu marido sorrir já tinha um tempo. né? Quando ele colocou assim, eu falei, gente, você ainda tem sorriso no rosto. Entendi. O Vasco fez um belo jogo, com o dinizismo já. O Cris já tinha avisado. O Cris falou, não foi, Cris? E com brilho de quem? Eu descobri que é Vegete, né, que fala o nome dele. O Flavinho não. falou. Não foi? A Foi gente na viu. Argentina que na falaram. Argentina, O depois eu Flavinho te corrigiu conto. a gente. É Vegete. Isso, pergunta pra ele depois que eu sei que vocês, às vezes, né, vocês têm uma coisinha. Não, porra, isso é meu parceiro. Então, pergunta pra ele. Superou o Fortaleza. Quanto foi o jogo? 3-0. Rodou. Os vascaínos tomaram um susto logo no início da partida. Falha de Léo Jardim e por pouco o Fortaleza não abre o placar. Mas aí a resposta foi rápida. Boa jogada com Hugo Moura e Nuno bate forte no cantinho para abrir o placar. O Leão tentou e mandou por cima. Mas o Vasco seguia melhor. Paulo Henrique lança na área e Verratti manda de cabeça para fora. Pochettino teve uma oportunidade em cobrança de falta. Mas no segundo tempo, o gigante da colina voltou mais forte. E rapidamente é Paulo Henrique que deixa Verratti na cara do gol para ampliar a vantagem. 2-0 Vasco. E aí, confusão. Falta de Marinho em Lucas Piton e é Coutinho quem vai tirar satisfação. Com cartão vermelho para os dois jogadores. O time de São Januário continua querendo mais gol e Ryan lança essa bomba que explode a trave. E depois, após boa jogada com Nuno Moreira, Piton cruza e Verratti só empurra para o fundo da rede. 3-0 Vascão. Para encerrar o jejum de 9 jogos sem vencer e dar a primeira vitória do Vasco com o Diniz no comando. Olha aí, gente! PHD flamenguista sempre fazendo essas artes pra gente. Fez a arte do Pedrosa sendo vacinado pelo Diniz, que é o quê? Alergia? A vitória acabou. Disse Lucas Pedrosa. E tá Acabou, aí agora. acabou. Agora acabou. Tá aí, ó o Pedrozinho aí. Tô vacinado, Benê. Olha, legal. Pode aprontar sua criança. Eu quero que você... Apronte aí, fale com seu pai, com seu tio, que sábado tem vacina. Caramba, eu gosto assim, Benê. Essa resenha me pegou muito. Ô, Pedrosa, eu quero que você fale tudo que você viu no seu Vascão pro Vascaíno ficar animado também contigo. Perfeito. Vamos lá. Se a gente for pegar pra analisar o Puerto Cabedelo e o Lanús, o Fortaleza é um time bem melhor do que os dois. E aí você olha a partida que o Vasco fez contra o Fortaleza. Tudo bem que São Januário é uma fortaleza também, é a casa do Vasco, é onde esses jogadores, eles naturalmente são potencializados, mas o Vasco jogou melhor do que o Fortaleza durante quase os 90 minutos. Tirando uma bola ali no primeiro tempo ou outra numa defesa do Léo Jardim, nada. O Vasco engoliu o Fortaleza e São Januário, uma partida espetacular, fisicamente, tecnicamente, mentalmente. Realmente parecia novamente que ele tinha trocado o elenco inteiro e colocado outros jogadores em campo, mas na verdade não. O que eu sempre falei aqui é que o aspecto mental desse equipe precisava ser mudado. E obviamente dentro de campo também, além da postura, a gente vê uma mudança clara de um time mais próximo, de uma equipe que teve muitas variáveis, inclusive esse negócio de só a saidinha do Diniz com bola no chão e tudo mais. Isso não foi só isso que aconteceu. O Vasco teve bola longa, o Vasco teve verticalização, o Vasco teve troca de posições com vários jogadores que em muitos momentos o Ryan caía pela esquerda, o Nuno ia pela direita, o Coutinho flutuava o campo inteiro, o Tietchan mais uma vez fez uma belíssima partida, mas pra mim, além do Verratti, que é o cara, Paulo Henrique e Lucas Piton, impressionante como esses jogadores jogaram nesse jogo contra o Fortaleza. Na direita, o Paulo Henrique conseguiu dar uma assistência para o Verratti depois de uma jogada belíssima, dando uma meia-lua e acertando o passe final, que era um defeito dele, e o Lucas Piton voltando a ser o jogador que a gente sabe que ele é. A temporada dele até aqui era ruim, mas ontem, ou melhor, no jogo contra o Fortaleza no sábado, ele jogou demais, não só dando assistência, mas também fisicamente mostrou tudo que tinha que mostrar. Lembra que a gente falava sobre a questão física? Sim. O Vasco só foi substituir aos 41 minutos do segundo tempo. O que mostra que talvez a questão física fosse o problema? Era, mas a questão principal esses caras estavam correndo errado.
eles estavam correndo e correndo errado. Então quando você treina um time e eles conseguem entender a ideia, eles começam a correr certo e parecer que fisicamente eles vão se sobressair. Então para mim foi um jogo realmente muito bom, o melhor jogo do Vasco no ano, sem dúvida alguma. 2 do Verratti, que chegou a 17, chegou a 50 com a camisa do Vasco e hoje tem 7 no Brasileirão, é o artilheiro da competição, é um jogador realmente diferenciado, impressionante, para aqueles que falavam assim, e o Verratti, porque é ruim com a bola no pé, não vai conseguir jogar com o Diniz. Claro que vai conseguir, porque ele faz gol, ele é dedicado e ele quer aprender. Então, de forma geral, eu acho que o Vasco fez uma excelente partida. Lamento pela perda do Coutinho, que infelizmente foi cabaço na linguagem do futebol, não precisava, é sério, é o famoso cabaço, porque o Marinho ia ser expulso. Ele não precisava fazer aquilo no Marinho, o Marinho já ia ser expulso, ele deu uma cotovelada no Piton. Aí ele vai, botou a mão na cara do Marinho, o Daronco já é horrível, se você não precisa nem dar motivo para ele fazer besteira, ele vai lá e expulsa o Coutinho de uma forma boba e o Vasco perde o Coutinho para a partida contra o Fluminense na próxima semana. De resto, só destacar aqui o Nuno Moreira, jogador que chegou e não teve adaptação nenhuma, uma das melhores contratações do futebol brasileiro. Não precisou de tempo realmente para adaptar e ele muda o Vasco de pensamento, né? Só vou falar do Fluminense, filma só o sorriso do Lucas Pedrosa. Ô, coisa boa, obrigado, Benê. Diniz. Nosso Como é bom, amigo né? tá feliz. Obrigado, de novo. Diniz. Bom demais. Faz assim, ó, igual ele fez. ó. Até o Rayan ele fez jogar e correr. Olha aí, tá Rayan vendo? jogou, Ele meteu jogou a vitória bola. do Vasco. Vitória Vascão. Vitória Vascão. Vamos falar de Vascão e outra coisa. Sábado o Vascão macetou, vai macetar amanhã o Operário de novo. É isso. Vai macetar. Fernandão, Vasco foi lá, fez o dever de casa, Fortaleza é um timaço muito bem organizado pelo Vojvoda, mas não deu, né? O dinizismo imperou, Fernando? O dinizismo? Golaço. Cara, o Diniz, eu tinha falado isso num post no Instagram com relação à coragem e à confiança. Que o mais importante pra mim era recuperar a confiança. E o Diniz tem conseguido fazer Essa isso. batida Né? aí é maluquice. E com muita coragem o Vasco tem assumido a responsabilidade jogando dentro de casa. E é um pecado, né? O Vasco tem que sair de São Januário para mandar os seus jogos, como aconteceu com o Flamengo, como aconteceu com o Palmeiras. A gente sabe da força de São Januário. E o Vasco... É interessante ver como o Verratti, ele é o centro das atenções do Vasco. O Verratti fez 2 gols de 2 lados diferentes da mesma forma. Como a gente está vendo aqui, ó. E perdeu um, que acabou de passar. É isso aí. Essa bola do PH é coisa de cinema, pô. É E apertar você o sempre triângulo dá no moral pro videogame. PH aqui, né? Verdade. É isso aí, ele já vem bem há muito tempo. E do outro lado, aí, falando de... Qual é o nome dele? De Thiago Carvalho. Piton fazendo o que ele faz de melhor, GV. Fazendo amor. Piton não cruza, Ele faz amor. ele faz amor. Não, outro cruzamento perfeito de Piton. E o Vasco, forte em São Januário, muito corajoso. Pô, isso aí foi piada. Tu viu isso aí? Pô, o Felipe Coutinho foi lá empurrar o Marinho e acabou sendo expulso também. Não, mas a gente precisa falar. Claro. Eu sei que você jogou com Não, ele, não, tá errado. eu sei que você é amigo dele. Tá errado, tá errado. Mas assim, porra, Coutinho com quantos anos? É, 30 anos. 33. 33 anos. 33. O Marinho expulso já. Coutinho foi fazer o que lá? Que sabe que o Daronco adora um fuzuê, um dedo no olho e Claro, gritaria. claro. Não, mas pra mim não era pra expulsar nenhum Não, eu dos dois. também acho que não, mas assim, tu sabe. Pô, Bigode, o juiz, quando vai apitar o jogo do Felipe Melo, ele sabia. Quando tu tá jogando que é o Daronco, valeu, Marcelo, Guilherme Henrique, Índio, meu parceiro, sabe que se ficar de gasto índio, botava pra fora lá ele. Pra fora mesmo? Então assim, não precisava, né? Não precisava. Negócio de vingar, então vai lá e dá um soco na cara. Agora chega lá e ser expulso. E o soco na cara também não pode, que é feio. Eu achei um absoluto exagero do Daronco ter expulsado os dois. Não achei que o Marinho fez foi suficiente para ser expulso, uma agressão assim. E que o Felipe Coutinho fez muito menos. A gente tá... Ontem eu estava vendo também um pedaço do jogo do Vitória e Bahia, o Bavi, que foi lá na Fonte Nova. Aí sim, você tem uma expulsão que realmente deveria acontecer. Um Jean Lucas que praticamente agrediu o adversário. Aí depois você tem o PP, que é cria do Flamengo, que tinha acabado de entrar pelo Vitória, dá um soco no joelho do adversário. Isso você tem que ser expulso. Agora, o Marinho ali reagiu, o Piton com a mão na cara, o negócio foi no peito dele, nem tocou na cara. Aí quando o Marinho tá no chão também, o Felipe Coutinho vem, toca nele, ele se joga, o Daronco expulsa os dois. Aí você prejudica o Vasco, que no clássico contra o Fluminense não vai ter o Coutinho. Chama esse em inglês. E você prejudica o Fortaleza, que não vai ter o Marinho pro próximo jogo. O Daronco, do jeito que ele é forte, ele deveria repensar um pouco algumas coisas, né?
Esse lance pra ser expulsão, pra mim... Eu achei que você ia falar, ele tinha que entrar ali no meio dos dois e segurar a confusão. Não, Uma mas do jeito que pergunta, ele é Flavinho. capaz dele entrar com os cartões já pra expulsar. Ele todo gosta mundo. de dar Uma vermelhinho. pergunta, dentro do critério, se ele expulsasse o Marinho, aí foi bem expulsar o Coutinho. Isso que eu tô querendo dizer. Tu acha que ele deveria expulsar um pergunta só? difícil. Eu acho que ele não deveria expulsar nenhum. Mas expulsando o Marinho, ele também deveria expulsar o Coutinho, até por ele ter ido lá tirar satisfações. Mas Tu acha que não? porque eu acho que o Coutinho não fez nada. Eu também acho que não era pra expulsar nenhum dos dois. Mas era em São Januário, Ah lá, pressão. o Coutinho, ele chega, ele, Cara, o Marinho ele dele toca pode no ganhar. Marinho, o Marinho É. parece que tomou um murro na cara. Perfeito, mas o Coutinho Bigode, vai mas ali aí assumir você, a responsabilidade. porra, Aí é Daronco, amarelo. pô. Aí eu não expulsaria, eu daria amarelo. Jovem, deixa eu te falar uma Daria coisa. amarelo. Existem pessoas, eu queria usar um exemplo que eu não posso, até porque graças a Deus o tempo me salvou. Acabou o programa. Que eu ia usar um exemplo, dependendo de quem você está conversando, você tem que estar, entendeu? Não, eu entendo. Mas o Daronco, eu não aguento mais o Daronco também apitando o jogo. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Vasco que venceu aí o Fortaleza por 3-0, né? Com direito a um golaço do Nuno Moura, né? Do Nuno Moreira. E com direito a 2 gols aí do Verratti, que dessa vez não foi de cabeça, né? Muitos criticam aí, falam, né, que o Verratti só sabe fazer gol de cabeça, mas ele demonstrou que é um centroavante completo, né? Não necessariamente só faz gol de cabeça. O Vasco que agora assume a 13ª colocação com 9 pontos, tem os mesmos pontos do 10 pontos, me perdoe. O Vasco com 10 pontos em 9 jogos, né? Tá ali beirando ali uma próxima vitória, a depender do resultado, o Vasco pode subir para 9º colocado. Então, muito importante aí o Vasco manter essa sequência, né? O Vasco que vinha com uma sequência horrível, se você for ver os últimos jogos do Vasco, vinha de uma sequência de empate e 3 derrotas consecutivas, né? Conseguiu essa vitória muito bem, né? Elaborada, muito bem aplicada aí para cima do bem treinado Fortaleza, né? Isso aí já deu, querendo ou não, dar uma empolgação. E agora vamos ver como é que o Vasco também vai se portar aí contra o time do Operário amanhã, né? O Vasco já se prepara para o jogo contra o time do Operário amanhã. Lembrando que o jogo da ida foi 1-1, né? Então vamos ver como é que o Vasco vai se portar aí nesse jogo da Copa do Brasil, o jogo da volta, um jogo bastante importante, a qual o empate persiste em pênaltis. Então, né, eu acredito que o Vasco vai sim ali buscar uma vitória, né, nesse formato de dinizismo, nesse formato de troca de bola, passes, né, e consagrar ali com a vitória e a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas e aí, o que é que vocês acharam aí dessa vitória do time do Vasco? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.